Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar então continuidade aos exercícios de Python. Essa é a lista 3, que trata de if e else, né? If, else e if. O segundo exercício é: escreva um programa que leia três números e que imprima o maior e o menor. Aqui a gente vai trabalhar com dois conceitos bem interessantes, que a gente já viu isso, né? Mas que a gente vai aplicar ele de forma mais, talvez clara. Vamos lá. A gente vai trabalhar ali com os operadores relacionais e os operadores lógicos, né? Então, os operadores relacionais são maior, menor igual, né? Os operadores lógicos são AND, OR e NOT no Python, né? Por quê? Porque a gente tem que verificar as condições de qual que é o número que é maior e qual que é o número menor daqueles que foram inseridos pelo usuário, né? A gente tem duas formas de resolver esse problema, né? Eu vou primeiro trabalhar a forma mais explícita, né? E talvez até um pouco mais longa, certo? Somente com o if. E num segundo momento, nós vamos trabalhar com o if aninhado, né? Que a gente viu em sala de aula, certo? Então, no primeiro caso aqui, a gente precisa de três números, né? Então, a gente vai pegar e solicitar ao usuário, né, que ele insira, né, que ele informe três números para a gente, tá? Então, a gente vai chamar ele de num, certo? Ele vai ser um inteiro, eu vou trabalhar só com números inteiros, certo? Então, a gente vai fazer aqui a chamada do input e eu vou colocar aqui uma mensagem, insira um número, beleza? A gente vai chamar agora uma segunda variável, né? Vai atribuir uma segunda variável, ela também vai ser um int, né? Vai ter insira outro número e uma terceira variável, que também vai ser um inteiro, né? Insira mais um número. Pronto, nós já temos as três variáveis agora. Então temos agora que verificar quem que é o maior e quem que é o menor, né? Utilizando somente if, eu vou fazer o seguinte. Então, se número um for maior que o número 2, eu tenho aqui que o número um vai ser o maior deles, se ele for o maior, né? Só que eu também tenho que verificar se o número um também ele é maior do que o número 3, né? Então eu vou chamar o AND e vou fazer número um maior que número 3, certo? Se essas duas condições forem verdadeiras, eu vou criar uma nova variável, inclusive, e vou colocar então o número um, né, nessa variável chamada maior, certo? Se essa condição não for verdadeira, eu tenho que verificar se agora o número 2 é maior dos três números, né? Então, if número 2 maior do que número um, vou usar a ordem aqui, né? And número 2 de novo maior que o número 3. Se o número o número 2 for maior do que o 1 e o número 2 também for maior do que o número 3, então o número 2 é o maior deles, né? É igual ao número 2. Se nem o número 2 forem os maiores, eu vou agora verificar se o número 3 ele é maior do que o número um. E número 3 também maior do que o número 2. Se essa condição for a correta, né, a que satisfaz, eu chamo então a número 3. Bom, eu verifiquei agora só os números que são maiores, né? Então, se o número um for maior do que o 2 e que o 3, ele vai ser o maior. Se o número 2 for maior do que o 1 e que o 3, ele vai ser, o número 2 vai ser o maior. Se o número 3 for maior do que 1 e o 2, então o número 3 vai ser o maior. Mas agora eu tenho que verificar o menor deles, tá? Então, o menor é a mesma coisa, só que agora invertendo o operador relacional, ou seja, invertendo de maior para menor. Então, eu vou fazer a mesma coisa, né? Só que agora, número um menor do que o 2. E o número um opa, menor do que o 3. Então, eu vou agora criar uma outra variável chamada menor, né? A menor é igual a número um.
E isso vai se repetir, né, nas outras duas condições. Então, vamos lá. Número 2 menor do que o número 1, entre o número 2 menor do que o número 3, menor é o número 2. E se if número 3 for menor do que o número 1 e o número 3 for menor do que o número 2, então o menor é igual ao número 3. Beleza, agora eu já fiz a minha lógica, né? Agora eu tenho que mostrar quem que é o maior, imprimir quem que é o maior e quem que é o menor. Então eu vou ter dois prints aqui, print, né? O menor número é o... Vou chamar meu marcadorzinho, né? Eu poderia fazer direto, mas eu gosto de usar marcador para vocês se acostumarem com ele, né? Só que agora ele não é um F, né? Ele não é um float, ele é um número inteiro. Então é um %d, tá? %d. E aí chamo a representação desse marcador. Mesma coisa vai acontecer com o número maior, né? O maior número é o %d de novo, né? E agora a variável maior. E pronto, está feito o nosso exercício número 2, certo? Eu vou agora fazer uma nova solução para esse exercício utilizando os ifs aninhados, né? Utilizando então else if, beleza? Vamos lá.